Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você serve a um Deus que sempre chega na hora certa. Fala para ele: você serve a um Deus que sempre chega na hora certa. Pastor, mas eu não tenho essa percepção, eu não tenho essa ideia, eu não tenho essa... Porque parece que as coisas não acontecem no meu tempo, parece que as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Eu vim aqui para lhe dizer que não vai acontecer do jeito que você quer, não vai acontecer no seu tempo, não é para acontecer. Por quê? Porque quem é dono dos seus dias é o seu Deus. Ele é que sabe o propósito que Ele tem para você. Ele é que te conhece, Ele é que sabe o que está acontecendo, Ele é que sabe o que está gerando. Você é filho de um Deus que não dorme, mas permite que você dorme. Eu vou repetir. Às vezes nós esquecemos disso. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme. Mas a Bíblia também diz que ele nos faz repousar em segurança e em paz. Repare algo: você serve a um Deus que não dorme, mas que te permite viver em paz e dormir em segurança. Então Ele é o dono do tempo, Ele tem o tempo, e Ele cria o tempo, Ele gera o tempo, e Ele sabe tudo o que você precisa, na hora que você precisa. Porém, durante esse tempo, Ele não é como nós. Ele não desperdiça tempo. Fala com o seu irmão: Ele não desperdiça tempo. Deus trabalha com o tempo, Deus trabalha no tempo, e Deus usa o tempo. Ah, pastor, é por isso que eu não estou entendendo algumas coisas. Sim, e nem todas as coisas você vai entender, porque você não precisa entender, você só precisa obedecer. O nosso maior desafio é nós queremos ser aquelas crianças mimadas, em que no início do ano nós falamos assim: olha, você vai ganhar uma bicicleta no Natal. Todo dia a criança fica perguntando para você: que dia que é Natal? Verdade ou mentira? Nós não somos assim diante de Deus? O pai fala em janeiro: eu vou te dar uma bicicleta no Natal. E aí todos os dias do ano nós perguntamos para o pai: que dia que é Natal? É amanhã o 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 Natal? Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de esperar em Deus. Nós temos uma dificuldade de entender os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas hoje você precisa sair daqui consciente de que o Deus que não dorme, permite você dormir. O Deus que não deixa de trabalhar, permite você descansar. O Deus que não dorme, permite você dormir. O Deus que não para de trabalhar, permite você descansar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que enquanto nós estamos descansando, o Senhor está trabalhando. Enquanto nós estamos descansando, o Senhor está trabalhando. Enquanto nós estamos adorando, o Senhor está trabalhando. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está trabalhando. E o seu Deus sabe de tudo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Meu Deus, como é difícil lidar com a espera, como é difícil lidar com o tempo, como é difícil lidar com os desafios das nossas necessidades, como é difícil lidar. Mas nessa manhã nós vamos sair daqui crendo que o Deus que nós servimos, Ele chega sempre na hora certa. Ele não falha, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Esse texto ele é muito conhecido e talvez você até prega para alguém sobre esse texto. Mas quando você precisa viver esse texto, você tem dificuldade de viver esse texto. Existem alguns textos nas Escrituras que nós sabemos ele de cor, mas nós temos dificuldade de viver eles na prática. E esse é um deles. Você sabe esse texto de cor e você já até citou ele. Não se preocupe, há um tempo para todas as coisas. Quem já falou isso para alguém aqui?
Não, fica tranquilo, há um tempo para todas as coisas. Fica descansado, né? Quem nunca diz, olha, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Né? Todos nós, né? Olha, buscai ao Senhor em primeiro lugar, o teu reino, a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas quando chega na hora de nós colocarmos esses textos em prática, nós temos algumas dificuldades porque nós esquecemos. Nós temos algumas memórias que são curtas. E o texto em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, eu tenho aqui uma versão muito interessante que diz assim: para tudo, fala com seu irmão, tudo. Há uma ocasião certa. Há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Fala com o seu irmão assim: se não tem propósito, o tempo não chega. Fala para ele: se não chegou, é porque não tem propósito. O texto é claro. Há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então logo eu concluo que se não tem propósito, o tempo não chega. Para de esperar naquilo que não tem propósito. Deus não trabalha em cima daquilo que não vai abençoar você, aquilo que não vai edificar você, aquilo que vai edificar a sua casa, a sua família, os seus filhos, as suas gerações. O nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O nosso Deus é um Deus de continuidade. O nosso Deus não é um Deus de evento. O nosso Deus é um Deus que vai fazer você gerar outros. O nosso Deus não é um Deus que faz você participar de uma festa e pronto, e acabou. Não. O nosso Deus te leva para lugares para você viver coisas intensas, novas, edificantes, e que faz você frutificar e viver coisas e fazer coisas e multiplicar coisas. E quando nós entendemos isso, há uma ocasião certa para aquilo que tem propósito. Quando eu vou para Romanos, no capítulo 8, verso 28, que também é um texto que todos nós conhecemos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós paramos por aqui, né? Quem para por aqui? Mas o texto não para por aqui. O texto também fala de propósito. Fala com seu irmão assim: o Deus que você serve, Ele chega na hora certa e com propósito. E com propósito, e com propósito, e com propósito. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos, essa versão também eu amo ela, e sabemos que todas as coisas, repita, todas as coisas. Olha que falamos lá para tudo. Agora sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a... Não para por aqui. Daqueles que são chamados segundo o seu... Cutuca seu irmão de novo, pelo amor de Deus. Fala com ele: sem propósito Deus não chega. Sem propósito Deus não chega. Fala para ele: sabe por que você está cansado? Fala para ele: sabe por que você está cansado? É porque você está pedalando sem propósito. Sabe por que você está cansado? É porque você está puxando ferro sem propósito. Sabe por que você está cansado? É porque você está viajando sem propósito. Sabe por que você está cansado? É porque você está caminhando sem propósito. Sabe por que você está cansado? É porque você está falando sem propósito. Sabe por que você está cansado? É porque você está dormindo sem propósito. Sabe por que você está cansado? É porque você está fazendo sem propósito. O fato de você caminhar sem propósito não te assegura que Deus vai com você nessa jornada. Deus não trabalha sem propósito. Deus tem um propósito com a sua vida. Só que chega em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, ele diz: tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso. Isso logo eu subentendo que Deus não quer nada defeituoso. E nem, repare algo, Deus não quer nada defeituoso e nem mal feito para te entregar. Tem pessoas que estão habituadas com qualquer coisa. Fala com esse irmão que está do seu lado: o propósito de Deus é bom,
é agradável e é perfeito. O propósito de Deus para você não é de qualquer jeito. O propósito de Deus para você é algo intencional. É algo intencional. Sabe quando você faz uma coisa de propósito? Fala com o seu irmão, aprenda a fazer coisas de propósito. Não, repete mais alto. Aprenda a fazer coisas de propósito, mas com propósito. Nós estamos fazendo muita coisa, porém sem propósito. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o... Olha só para você ver. Mas tudo ele fez formoso. Tudo ele fez formoso. E quando nós entendemos e quando nós compreendemos isso, nós começamos a viver realidades. Por quê? Nós estamos parecendo Jó. Talvez eu esteja falando com um Jó aqui nesta semana, que fez exatamente como Jó fez no capítulo 30, verso 20. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé e para mim não atentas. Talvez você nessa semana falou assim: Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não está me ouvindo? Talvez você fez como Davi. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim, Senhor, para sempre? Até quando o Senhor vai deixar de falar comigo? Para sempre? Talvez você esteja falando também como o próprio Davi: Deus meu, por que me desamparastes? Talvez você está fazendo questionamentos, talvez você está fazendo questionamentos diante de Deus, ou diante de uma dor, ou diante de uma realidade que você está vivendo. Eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer que Deus, Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento certo. O próprio Jesus, Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Nós estamos hoje num culto de Santa Ceia. Nós estamos falando daquele momento, nós estamos relembrando aquele momento lindo e maravilhoso, em que Jesus estava ali, o peso estava sobre Ele da nossa salvação, o peso da crucificação. E naquele momento Ele sente o peso, não da crucificação, mas Ele sente o peso do propósito. E Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparaste? Sabe essa dor que você está sentindo? Sabe esse peso que você está sentindo? Sabe essa angústia que você está sentindo? É porque você está sendo trabalhado no propósito. Nós queremos viver o propósito, mas nós não queremos passar pelo processo. E o nosso Deus, Ele vai chegar na hora certa. O nosso Deus, Ele vai chegar no momento certo. Mas você precisa viver as realidades certas. E a primeira coisa que eu quero te ensinar, baseado nisso, é que mesmo quando parece tarde demais, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Existem pessoas aqui nesta manhã, que está igual aqueles discípulos. Já é tarde demais. Existem pessoas aqui nesta manhã que dizem assim: já é tarde demais, eu já não consigo, aquele documento não sai, aquele crédito não sai, aquela realidade não sai, aquele senhorio não responde, aquela realidade já é tarde demais, o meu casamento já acabou, já é tarde demais, o meu filho já não volta para casa, já é tarde demais. Eu quero lhe dizer que mesmo quando parece tarde demais, o Senhor continua controle de todas as coisas. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor já está dando ordem aos seus anjos para ir em direção àquilo que você disse que era tarde demais. Ah, pastor, não vai dar, é tarde demais. Pastor, mas eu demorei. Não preocupe. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos... Ei, coloca a mão na sua mente assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Nós repreendemos, Pai, todo pensamento pessimista, todo pensamento de derrota, todo pensamento de destruição, todo pensamento, Pai, contrário ao propósito que o Senhor tem, porque nessa semana nós viveremos milagres, nós viveremos aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais subiu ao coração humano. Enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor está abrindo portas. Os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Ei, o diabo, ele trabalha através de sofismas. Ele coloca pensamentos na sua mente que não são verdades, são mentiras. São mentiras. É o Senhor que dita, é o Senhor que é dono do seu tempo, é o Senhor que é dono da sua vida. Ainda que pareça, ainda que as circunstâncias dizem não, o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: não é atraso, é preparação. É preparação. Você não está pronto para receber, mas na hora certa o presente vai chegar na sua mão. Na hora certa tudo vai chegar na sua mão. Calma, Deus não se atrasa. Ele chega na hora certa. E Ele já está dando ordem aos teus anjos para você viver aquilo que você precisa viver. O Senhor está declarando algo poderoso aqui nesta manhã. Existem mentes cativas aqui. Existem pessoas aqui nesta manhã que você já desistiu. E eu quero lhe dizer, não desista. Volta a ligar, volta a enviar e-mail. Volta a enviar e-mail, volta a ligar, volta a insistir. Porque a porta que estava aberta semana passada, ela já se abriu hoje. A porta que estava fechada da semana passada, ela já se abriu hoje. Ela já se abriu hoje. Ei, eu não sei se você lembra. Lázaro estava morto há quantos dias? Jesus chegou atrasado? Jesus só chegou atrasado na cabeça de Marta e Maria. Tem coisas que só está atrasado na sua cabeça. Olha nos olhos desse irmão, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Fala com ele, meu irmão, tem coisas que só está atrasado na sua cabeça. Tem coisas que só está atrasado na sua cabeça. Você já parou para pensar naqueles 4 dias a obra que Jesus fez na vida de todos os envolvidos? Olha ele no controle aqui, olha os pensamentos dele muito mais altos do que os nossos. Olha os caminhos dele muito mais altos do que o nosso. Olha ele no controle de todas as coisas. Olha ele olhando num plano completamente diferente dos nossos. Olha, 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 olha. José, gente, José. Parecia tudo injusto. Parecia tudo injusto, parecia ou não parecia? É injusto com José. José está passando por tudo isso. Olha Deus aqui controlando a vida de José. Olha Deus controlando a vida de José. Um dia, José dorme prisioneiro e acorda governador. Tem pessoas aqui hoje dormindo. Tem pessoas aqui hoje que vão dormir numa posição muito difícil, mas vão acordar numa posição de domínio, vão acordar numa posição de presidência, vão acordar numa posição de chefia, vão acordar numa posição de diretoria, vão acordar numa posição de responsabilidade.
Sabe o que é isso? É porque Deus está preparando. Aí você não entende por que você sofreu, por que você viveu, por que você passou, porque existe um tempo de preparação. Vire para esse irmão que está do seu lado: não tenha pressa. Propósito fora do tempo é retrocesso. Fica quietinho no seu lugar. Você acha que Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Ele esqueceu de você? Você acha? Pergunta, irmão, você acha? Então por que você vive como acha? Então por que você vive assim, então achando? Talvez você fale que não acha, mas você está vivendo essa realidade. Quem era o marido de Sara? O pai da fé. Por que Sara teve que esperar então tantos anos para poder ter um filho? Ela era casada com o pai da fé. Porque Deus, Ele não se atrasa, Ele sempre chega na hora certa, do jeito certo e com propósito. Fala com ele, fala com o seu irmão assim: eu não abro mão de viver o propósito, de viver o propósito. Vira para esse irmão que está do seu lado, nunca esqueça: o propósito vai sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Olha nos olhos desse irmão agora e fala para ele algo, para ele nunca mais esquecer na vida dele. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim: cada um vai olhar para um agora. Um homem olha para um homem, uma mulher olha para uma mulher. E você vai ser um profeta aqui nesta manhã. Isso você vai imprimir no seu coração, na sua mente. Fala com ele assim: quando você não puder ver a mão de Deus, confie no coração dele. Ei, nós só queremos ver a mão de Deus, nós só queremos ação, nós só queremos concretização. Confie no amor de Deus. Confie naquele que um dia se entregou por você, mesmo sabendo tudo que você iria fazer, pecar. Mas Ele escolheu te amar antes, Ele escolheu te amar primeiro. Segunda coisa que eu quero te ensinar nessa manhã é que o tempo de espera, Ele vai revelar também o seu coração. O tempo de espera, ele é maravilhoso. Porque no tempo de espera, Ele revela o nosso coração. Será que o seu coração está em glorificar ao Senhor? Está em viver o propósito dEle? Está em viver as realidades que Deus tem para você? Ou é só ter? Ou é só se posicionar? Eu quero viver isso. Eu quero estar lá. Eu quero só estar lá. Não. No tempo de espera, o seu coração, ele é revelado. E como é? E como é? E como eu sei que é? É durante o processo que Deus olha, que Deus examina e que Deus permite que outros examinem. Talvez você está passando por um processo durante muito tempo. Eu quero lhe dizer nesta manhã, meu irmão, provavelmente o problema não está na sua competência, o problema não está na sua espiritualidade, o problema não está no seu conhecimento ou na sua intelectualidade. O problema pode estar numa poeirinha que está no seu coração. Você é intelectual, você tem todas as capacitações, Deus conta com você, mas enquanto essa poeirinha não sair, o processo vai continuar.
o processo vai continuar. Pode virar nos olhos desse irmão, na bolota dos olhos dele e falar assim: se essa poeirinha não sair, o processo vai continuar. O processo vai continuar. Sabe por quê? Todo mundo fala Davi, um homem segundo o coração de... Ele foi ungido aproximadamente com 17 anos. Mas ele se tornou rei com 17? Fala com o seu irmão. Unção com poeira não combina. O Senhor quer te usar. O Senhor quer viver, quer que você viva algo sobrenatural. Mas o seu coração tem que estar alinhado com o seu propósito. Porque todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem. E há uma ocasião certa para todas as coisas. Eu costumo dizer que enquanto nós esperamos, Deus trabalha em nós antes de trabalhar por nós. Se Deus não está trabalhando por você, é porque Ele está trabalhando em você. Submeta-se. Submeta-se. O tempo dele trabalhar por você vai chegar. Agora é o tempo dele trabalhar em você. Porque senão a manteiga vai ser pesada para o seu pãozinho. O fruto vai ser pesado para o seu galho. E aí vai desabar. Repare, o tempo de espera revela o nosso coração. Ana esperou quanto tempo? Vivendo afrontas. Olha, esse tempo de espera revela o nosso coração. A terceira lição que eu quero te ensinar nessa manhã: Deus chega quando tudo parece perdido. Existe alguma coisa na sua vida que parece que já acabou, já perdeu, já acabou? Parece perdido. Meu marido não volta mais, minha empresa não é resgatada mais, a minha realidade não tem como mais. Eu quero lhe dizer nesta manhã, com muita graça de Deus, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você pode ter chorado até hoje, mas a partir de amanhã você vai se alegrar. Você pode ter chegado nesse culto chorando, mas você vai sair daquelas portas se alegrando. Se alegrando. É quando o nosso coração entra em desespero que Deus aponta a saída. Porque aí nós nos desmontamos das nossas artimanhas, das nossas técnicas, das nossas formas de agir. Repare algo muito interessante. Israel diante do mar e o exército atrás. Foi exatamente quando Deus faz a abertura. E eles atravessam em terra seca. Repare que foi naquele momento de pressão, foi naquele momento em que eles pareciam: e agora? Tem pessoas aqui nessa manhã que não sabem como vai fazer coisas amanhã. E eu vim aqui para lhe dizer que amanhã a porta já está aberta. A conversa difícil que você precisa ter amanhã, o Senhor já amoleceu o coração, o Senhor já resolveu tudo. O Senhor já tratou de tudo. Porque é quando chega e parece que está tudo perdido. Parece que está tudo perdido. Chegou lá, Lázaro já morreu. Se tivesse vindo antes. Não é se tivesse vindo antes. Eu cheguei agora para resolver o problema. Eu cheguei agora para te mostrar que eu continuo sendo Deus na sua vida. Porém você não teve a capacidade de reconhecer durante esses 3 dias antes. Até aqui você não está reconhecendo Deus. Você só reconhece quando vê o milagre. Você só reconhece quando eu chego. Então eu preciso trabalhar você até o limite. Eu preciso trabalhar você até a última instância. Mas eu quero lhe dizer que Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir.
Quando Elias, ele clamou também sobre aquele menino morto, e Deus lhe devolveu a vida. Em 1 Reis, no capítulo 17, quando tudo parece perdido, quando algo está morto, quando algo já está indiferente, quando algo parece já está tudo perdido. Gente, repare algo, eu vou pregar sobre isso à noite, a viúva de Naim. Ei, presta bastante atenção, à noite eu vou pregar sobre isso de forma mais detalhada. Eu quero lhe dizer, o texto é bem claro, que quando Jesus entra na cidade, o cortejo estava saindo. Tem coisas que estão saindo da sua vida, que quando chegar na porta, Jesus vai entrar. Foi na porta que os cortejos encontraram. Ei, foi na porta da cidade, um cortejo de morte. Eu não posso pregar tudo agora, não, não tem nada para pregar à noite, mas dá vontade. Um cortejo de morte encontra com o cortejo de vida. Existem cortejos de decepções aqui nesta manhã, que encontrarão com cortejo de vida, com cortejo de ações, com cortejo de esperança. O cortejo da decepção aqui nessa manhã vai encontrar com o cortejo da esperança, em nome de Jesus. Eu creio nessa verdade. Por quê? Porque o seu Deus, o Deus que você serve, Ele chega quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Quando o homem diz, acabou, Deus diz, agora é minha vez. Os discípulos falaram, já é tarde demais? Esse lugar é deserto? Não tem o que fazer? Manda embora. Jesus mata a bola no peito e fala assim, não, deixa comigo. Tem pessoas aqui nessa manhã que falam, não tem nada o que fazer mais não. Meu casamento acabou, minha empresa acabou. Jesus pede para eu te dizer aqui nessa manhã, com muita autoridade, só eu sei a luta que eu tive essa noite para poder te dizer, viu? É de Deus, é espiritual que eu estou falando aqui. Só eu sei, e a minha esposa que está sentada aqui, a luta que nós tivemos essa noite para eu pregar essa palavra. Essa palavra é algo do céu, essa palavra é maná do céu para a sua vida. Eu vim aqui para lhe dizer, que essa semana será uma semana inesquecível na sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser sua morte, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser sua morte, vai virar a sua sorte. Aquilo que parecia impossível. Declare isso, declare isso. Aquilo que parecia não ter saída. Declare isso. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare mais uma vez, bem alto, bem alto, bem alto. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora, quando Ele chega, quando Deus chega, a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Lembra? Quando Deus prova Abrão
o pai da fé, exigindo ele Isaac. Quem aqui quer ser abençoado essa semana? Quem aqui quer ser abençoado aqui essa semana? Quem aqui quer ser provado essa semana? Quem aqui quer ser provado essa semana? Porque a prova vai ser um dos caminhos daquilo que Deus vai fazer. Porque quando Ele chega, você vai ser provado para ser aprovado. Ei, existe alguém que é aprovado sem ter prova? Você é aprovado em quê? Você é aprovado em quê? Se você não teve uma prova. Cutuca esse irmão que está do seu lado. Para de mimimi. Para ser aprovado, tem que passar pela prova. Tem que passar pela prova. Tem que passar pela prova. Agora fala com esse irmão que está do seu lado e me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Fala com ele: o silêncio de Deus não é a ausência dele, é apenas um teste para fortalecer a sua fé. Ah, pastor, por isso é que eu estou entendendo que essa semana parece que Deus não me respondia. Ele só estava testando a sua fé. Abraão levanta o cutelo e parece que nada está acontecendo. Isaac pergunta: Isaac, e aí, pai, como é que é? Cadê o cordeiro? O que ele dizia? O que ele dizia? O que você vai dizer essa semana? O que você vai dizer essa semana? O que você vai dizer essa semana? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Maria e Marta choravam. O que Jesus fez? Chegou na hora, mas até elas chegar, elas foram provadas. Elas foram provadas. Elas foram provadas. Vire para esse irmão com muita graça e com muito amor e fala assim: Deus sempre vai te provar antes de te prover. Não esqueça isso. Fala com ele: a provação vem antes da provisão. A provação vem antes da provisão. Fé provada é fé aprovada. Fé provada é fé aprovada. E eu quero também lhe ensinar nessa manhã que Deus chega no tempo certo para cumprir as promessas dele. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em Abacuque, capítulo 2, verso 3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quem tem promessa aqui nessa manhã? Quem tem promessa aqui nessa manhã? Se você tem promessa, é sinal que você teve uma palavra. Quem tem palavra, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem palavra, você tem promessa. Se você tem promessa, você tem provisão. Se você tem provisão, você vai passar pelo processo. Mas se você tem um processo, você tem um propósito. Não abra mão, não abra mão. Não se esqueça que o Messias veio na plenitude dos tempos, com propósito. Noé esperou anos para ver a chuva. Todo mundo chamava ele de louco. Tem pessoas sendo chamadas de loucos aí, porque ora, porque jejua, porque vem no culto, porque lê a palavra. Israel também esperou 70 anos até o retorno do cativeiro. O tempo de espera, é um tempo precioso, mas ele chega para cumprir a promessa.
Ele chega para cumprir a promessa. Ele chega para cumprir a promessa. E quando o relógio de Deus toca, quando chega a hora de Deus, nenhuma força humana pode impedir. Nenhum gerente bancário pode impedir, nenhum pastor pode impedir, nenhum líder pode impedir, nenhum presidente da república pode impedir, nenhum deputado pode impedir uma lei, porque chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora! Ei! Essa semana eu recebi um testemunho de um irmão que recebeu um e-mail da AIMA após um culto como esse. Pergunta para o seu irmão: que horas? Fala com ele: você crê em milagre? Você crê em milagre? Fala com ele: que horas? Fala com ele só para você ouvir: 1h04 da manhã. Fala com ele: 1h04 da manhã. Fala com ele: enquanto você está adorando aqui, existem e-mails sendo enviados para sua caixa de e-mail. Enquanto você está adorando aqui, existem leis sendo preparadas para te abençoar. Existem leis preparadas para mudar a história da sua vida. E você está aí, Deus ainda não chegou. Deus já está preparando a sua hora. Porque o seu Deus, Ele não se atrasa e nem se adianta. Ele chega na hora certa, porque Ele tem propósito. E Ele não só chega na hora certa porque Ele quer. Ele chega na hora certa porque Ele quer mudar a sua história e quer mudar o seu destino. O tempo de Deus. Ei, presta bastante atenção. O tempo de Deus, ele não só existe para responder orações, mas ele existe para mudar destinos, para mudar histórias, para mudar contextos, para mudar realidades. Para mudar realidades. José, quando sai do cárcere, sofreu, viveu realidades terríveis. Em apenas um dia, a história dele virou de cabeça para cima. Aquilo que era virado de cabeça para baixo, virou de cabeça para cima. Eu creio que em apenas 24 horas, Deus pode virar a sua vida, a sua casa e a sua família de cabeça para cima. Tudo pode mudar, porque quando Deus chega, Ele muda histórias, Ele muda destinos, Ele muda a nossa vida. Quando o Senhor é crucificado naquela cruz, não foi para que hoje nós estivéssemos aqui, somente aqui, não. Foi para que a nossa vida fosse mudada, foi para que o nosso destino fosse mudado do inferno para o céu. Quando Deus chega e intervém na nossa vida, Ele muda a nossa rota, Ele muda a nossa história. Então, se durante essa semana passagens forem compradas, se durante essa semana rotas forem mudadas, tenha atenção, ore e jejue, porque pode ser Deus mudando a sua história, pode ser Deus mudando o seu destino, pode ser Deus mudando a sua estação, pode ser Deus te levando para outro prédio, pode ser Deus te levando para outra cidade, pode ser Deus te levando para outro país, pode ser Deus te levando para outro departamento, pode ser Deus te levando para outra realidade, porque o nosso Deus, quando Ele chega, Ele muda destinos. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá. Último ponto. Deus chega na hora certa para te provar que Ele nunca atrasa. Ele nunca atrasa. Ele nunca atrasa. Põe a mão no peito assim, fala comigo assim: uma fé madura aprende a confiar no tempo de Deus, mesmo sem entender os porquês. Repita comigo: elimina de mim hoje, Senhor, todos os porquês. Eu não quero a partir de hoje tentar entender. Eu quero somente crer que quando o Senhor chega, é a hora certa para me transbordar, para que eu possa viver realidades que eu não estou habituado a viver,
mas que o Senhor tem um propósito para que eu viva. E por isso hoje eu não saio daqui sem viver o propósito que eu tenho. Eu não saio daqui sem entender, sem confiar. Eu não saio daqui sem viver, Pai, em fé. Sem viver esperando somente no Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser a minha morte, hoje eu creio que com a mudança da minha mentalidade, vai virar a minha sorte. Porque hoje é o dia que o Senhor chegou na minha vida. Hoje é o dia que o Senhor está chegando na minha vida, chegando na minha família, chegando na minha empresa, chegando no meu coração, chegando na minha mente. E eu não vou sair daqui o mesmo homem nem a mesma mulher, mas eu vou sair daqui transformado, regenerado, cheio, transbordando daquilo que o Senhor tem para mim. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você ficasse de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Fique de pé no seu lugar. Comece a apresentar para o Senhor aquelas questões que você tem, que você tinha perguntado para Ele durante essa semana, durante esse mês. Nós estamos no mês de outubro. E esse mês você fez alguns questionamentos. E hoje você entendeu que esses questionamentos têm a ver com os processos, têm a ver com o propósito, mas que Deus continua no controle de todas as coisas. Porque Ele é um Deus que chega na hora certa, Ele é um Deus que cuida do nosso coração, Ele é um Deus que cuida da nossa vida, Ele é um Deus que não abre mão das nossas vidas. Ele é um Deus que não abre mão do propósito, porque Ele tem um propósito determinado debaixo do céu. E há uma ocasião certa para todas as coisas. Há uma ocasião certa para todas as coisas. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz um leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Levanta as suas mãos assim. Faça dessa canção a sua oração. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Levante assim as suas mãos assim. Levante bem alto assim. Sinal de rendição total. Nós vamos cantar novamente esse louvor. E você vai cantar como se fosse a sua oração desta manhã. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá
Declare isso. Aquilo que parecia não ter saída. Esta manhã é uma manhã profética na sua vida. Que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare isso, declare isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você crê que é um milagre que está aqui? Aquilo que ia te matar não vai matar mais. Aquilo que te pressionava já não vai te pressionar mais. Porque hoje você tem consciência que o seu Deus, Ele está com você, que os pensamentos dele é muito mais altos do que o seu, os caminhos dele são mais altos do que o seu, e a realidade, Ele não dorme, mas permite que você dorme. Ele não descansa, mas permite que você descanse. E nesta manhã, eu não poderia deixar de terminar esse culto em alguns minutos. Nós já vamos cear também, mas dando duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Pastor, eu nunca disse sim para o Senhor Jesus, para esse Deus que chega na hora certa. Eu nunca entreguei a minha vida, eu nunca confessei publicamente ao Senhor Jesus. E a única coisa que você precisa, se você quiser o fazer hoje, é você levantar a sua mão direita. É a única coisa que você precisa fazer, é levantar a sua mão direita. A segunda oportunidade que eu quero dar para você, é para você que um dia já tomou essa decisão, mas que em algum momento da sua vida você se distanciou do Senhor. O Senhor nunca se distanciou de você, mas você se distanciou do Senhor, e não importa por quê. A única coisa que você precisa é renovar a sua aliança com o Senhor hoje, porque você vai sair deste ambiente hoje vivendo algo novo e diferente. A única coisa que você precisa é você levantar a sua mão direita aonde você está. E aonde você está, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua família. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer se reconciliar com Ele, levanta assim bem alto. Eu preciso que você levante assim a sua mão bem alto, para eu poder ver você de longe. Mesmo de longe eu quero ver você. Levanta assim. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus, ou eu preciso me reconciliar. Levante assim bem alto, bem alto, bem alto. Já temos algumas mãos levantadas. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Levante bem alto, por favor. Ah, são muitas mãos, são muitas mãos, são muitas mãos. Eu preciso que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem cá, vem cá. Eu não queria que você saísse sem eu orar por você. Vem cá, por favor. Faça como essa irmã fez. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Pode vir, você que levantou a mão. Aquilo que parecia impossível, que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou minha
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape livremente. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, deixe da escape livramento. Paizinho, nós queremos apresentar cada um dos meus irmãos que vieram aqui à frente. Hoje, Pai, eles declararam publicamente o seu amor ao Senhor Jesus, entregando a sua vida e o reconhecendo como único, suficiente Senhor e Salvador. Alguns, Pai, renovando a sua aliança com o Senhor, porque andavam afastados do Senhor. Mas hoje, Pai, eles reconheceram que o Senhor não é um Deus distante, mas o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que tem propósito com a vida de cada um deles, e que independentemente de onde eles andaram, caminharam ou estiveram, o Senhor prometeu que estaria com eles todos os dias da vossa vida. E o Senhor sempre esteve com eles, guardando, cuidando, protegendo, guiando. E hoje, meu Deus, nós estamos aqui apresentando a vida deles, as famílias, Pai, e pedindo ao Senhor que continue, meu Deus, sustentando, protegendo, guardando o coração, guardando a vida, guardando a família. E se porventura, meu Deus, existe algo que esteja, meu Deus, impedindo eles de servir ao Senhor, se existe algo que esteja impedindo eles de ter forças, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, meu Deus, um novo tempo, uma nova história. Repreendemos todo o mal e declaramos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor estará fortalecendo eles, guiando eles por essa nova jornada, Pai. Nós os abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Essa decisão que vocês tomaram hoje é uma decisão muito importante. É uma decisão maravilhosa. Que vocês ouviram aqui hoje é uma palavra que Deus preparou para a vida de vocês. O Senhor, Ele nunca abandonou vocês. O Senhor, Ele nunca abandonou vocês. E a decisão que vocês estão tomando aqui é uma decisão linda, é uma decisão maravilhosa. Mas é uma decisão que vocês precisam permanecer. E não podem permanecer sozinhos. Vocês precisam permanecer juntos. E por isso nós, como igreja, nós estamos aqui para poder cuidar de vocês, para poder caminhar ao lado de vocês e para poder ajudar vocês naquilo que forem preciso, tá? Eu preciso que vocês repitam uma oração comigo agora. Toda a igreja vai repetir em voz alta. Repita comigo dizendo assim: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que por muito tempo andei por caminhos que não eram bons e que não agradavam ao Senhor. Mas hoje eu lhe peço perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui agora. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, também há uma festa na terra.
E nós não poderíamos deixar de festejar com você. Então vocês vão olhar para mim, eu vou contar até 3. No 3, vocês vão olhar para trás. Pode ser assim? Combinado? Não pode olhar antes, hein? Só no 3, tá bem? Tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Então vamos lá, me ajuda a contar, me ajuda a contar. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Vamos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus. Vamos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus. Vamos celebrar, celebrar, celebrar. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse momento é um momento tão precioso que você já está recebendo aí a sua Santa Ceia, né? Todo segundo domingo do mês, nós sempre participamos da Santa Ceia do Senhor, tanto no culto das 8h30, quanto no culto das 10 e no culto das 19 horas. E é um momento preciosíssimo. E então, enquanto você termina de receber, nós vamos estar adorando ao Senhor com louvor, com uma canção. Então, assim que todos tiverem recebido, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não pecou?
acredito que todos já receberam, né, o seu cálice. Há alguém que ainda não recebeu? Todos já receberam? Muito bem. Já vão servir a irmã. Tem aqui uma irmã que ainda não recebeu, mas vocês podem orientá-la aí. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. E quando nós vamos ali para o verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu costumo dizer que a ceia é um momento 3D na vida de um cristão. Por que é um momento 3D na vida de um cristão? Porque nós temos a oportunidade de viver 3 dimensões. Primeiro, de olhar para o nosso Deus. Olhar por tudo aquilo que Ele fez por nós. O amor dele intencional por nós. Depois olhar também para o nosso irmão. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Ele é tão precioso para você. Ele é tão precioso para Deus. Mas também nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós. Como é que nós estamos? Diante de um Deus tão precioso. Diante de um Deus tão maravilhoso. Diante de um Deus tão amoroso. Diante de um Deus que nos amou primeiro. E eu queria que neste momento você tirasse um minutinho para você dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E dizer que Ele é o Senhor da sua vida e que não existe outro que merece honra, glória, louvor, a não ser Ele. Que não existe outro Deus que pode ocupar o seu coração, a sua mente, o seu intelecto, a sua casa, a sua família. Mas também eu gostaria que você tirasse um minutinho para você orar pelo seu irmão, talvez trocar o cálice com ele, talvez pedir perdão. Talvez seja um momento, né, que você possa pedir perdão para esse irmão que está do seu lado, trocar o cálice com ele, se assim for oportuno. Mas também é momento de você olhar para dentro de você e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que eu possa fazer, vê se há em mim algum caminho que eu possa mudar, que eu possa ser diferente. Porque eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui fazendo o Senhor sorrir. Eu quero sair daqui fazendo o Senhor se alegrar comigo. Eu nasci para glorificar o nome poderoso do Senhor Jesus. Eu nasci para ser e para fazer a glória do Senhor através da minha vida, para glorificar, para exaltar, para cumprir os planos do Senhor através da minha vida, na minha vida. E por isso eu não abro mão de estar alinhado com o Senhor, com a tua palavra. Se existe algum pensamento mau, se existe alguma atitude que eu tenha, Senhor, tira de mim. Se existe algum desejo mau, se existe alguma aliança, se existe alguma realidade que eu tenha feito que não seja da tua vontade, hoje, meu Deus, eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero alinhar. Paizinho, nesta manhã, Pai, nós estamos diante do Senhor. Primeiro, Pai, para te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que é devida, porque somente o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Somente o Senhor assume o trono do nosso coração, das nossas mentes. Somente o Senhor pode mudar, Pai. Somente o Senhor pode estar. Somente o Senhor pode ocupar as nossas vidas. Somente o Senhor pode fazer aquilo que nós precisamos. Por isso, Pai, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos achou primeiro, intencionalmente, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tão grande amor.
Oramos também, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, que nesta manhã está aqui, meu Deus, de forma intencional, adorando ao Senhor. Diante de nós, Pai, tantas falhas, tantas lutas, tantas dificuldades, mas hoje, Pai, nesse dia tão especial, nós queremos também pedir perdão ao Senhor, se existe alguma falha nas nossas intenções, se existe alguma falha, Pai, na nossa comunicação, se existe alguma falha, Pai, nas nossas atitudes, eu peço ao Senhor que nos perdoe, Pai, porque nós queremos chegar diante do Senhor, meu Deus. Nós queremos chegar diante do Senhor, Pai, sem nenhum tipo de mal. Nós queremos estar diante do Senhor, Pai, não para desagradar ao Senhor, mas para agradar ao Senhor. Por isso nós pedimos perdão, Pai, ao Senhor, por tudo aquilo que temos feito, pensado ou agido, Pai, de forma consciente ou inconsciente. Nós oramos também, meu Deus, e consagramos este elemento da ceia, que até agora é apenas um pedaço de pão e um pouco de sumo, mas que a partir de agora vai representar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que ali foi, meu Deus, massacrado naquela cruz, com um propósito, e esse propósito era nos salvar. Que ao bebermos, Pai, que ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, Pai, nós possamos sair daqui renovados, transformados, regenerados, cheios, Pai, daquilo que só o Senhor pode nos dar. E ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Bebamos, igreja. Celebra Ele, celebra Ele. Fala pra Ele que você não troca por nada. Declara isso. Declara isso. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Vamos celebrar a Ele, vamos celebrar a Ele, vamos celebrar a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Ele. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, não precisa parar. Se é para Ele, pode ter glória a Deus, pode ter aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Pastor Fábio e pastora Mariana, vem cá rapidinho, 1 minuto da sua atenção. 1 minuto, nós já vamos terminar, já vou orar para terminar, é 1 minutinho mesmo. Vem cá, amor. Quem conhece aí o pastor Fábio da rádio Popular FM 90.9? O que dá para vocês o tempo e o trânsito. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, quero só apresentar para vocês pastor Fábio e pastora Mariana. Estão conosco desde o princípio da igreja, e no início nós tivemos a primeira multiplicação como igreja para Lagoinha Margem Sul, e nós demos para eles um desafio de ir lá iniciar aquela obra. Começou na casa deles, na sala deles, e chegou o tempo em que nós entendemos que é hora deles voltarem para cá. Então Lagoinha Lisboa está ganhando mais um casal de pastores. É isso mesmo, é isso mesmo.
Então, quem não conhecia o pastor Fábio, né, que me acompanha lá na rádio, é esse aqui, viu, gente? Então, é mais um casal que está voltando aqui para a base, né? Nós estamos em tempo de expansão, novos projetos, novas realidades. E ele tem alguma bagagem, alguns projetos que nós temos, né? Que vamos iniciar, que vamos avançar. E pastor Fábio, pastora Mariana e o Samuelzinho, né? Quando eles foram, não tinha o Samuelzinho, né? Agora estão voltando com o Samuelzinho, tá? Multiplicar é isso, tá? Eu falo assim, multiplicar é isso. É ir 2 e voltar 3, né? É isso mesmo. Então eles vão estar aqui conosco, tá? Casal de pastores, amigos queridos, né? Que vão juntar esse time pastoral aqui da Lagoinha Lisboa. Que vocês os recebam e os amem da mesma forma que nos ama e ama todos os pastores dessa igreja. Tá bem, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, vem cá, dá um microfone aí. Pastor tem que trabalhar, ora para nós abençoando a nossa semana aí. Não é só dar o tempo e o trânsito, né? Tem que orar. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós te agradecemos, porque nós somos alinhados no propósito do Senhor. Nós somos alinhados em tudo aquilo que o Senhor já tem escrito nos céus. Ó Pai, acalma cada coração que está aqui, acalma a nossa vida, para que em nome de Jesus possamos continuar vivendo cada sonho, mas que os nossos sonhos sejam os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pai, leve-nos para casa em segurança, nos dê um domingo mais que abençoado, e que em nome de Jesus possamos viver com ousadia durante essa semana, para confirmar o propósito do Senhor nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abençoe essa pessoa que está aí do seu lado. Fala, Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que maravilha, que tempo maravilhoso. Não se esqueça, Deus, Ele chega na hora certa. E Ele vai chegar na hora certa na sua vida para abrir as portas e gerar tudo aquilo que precisa ser gerado. Você que não esteve agora pela manhã conosco, nós ainda temos mais um culto às 19 horas. Eu espero por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, por todo mundo. Vem pra cá que vai ser uma bênção. Vamos adorar o Senhor juntos. Deus te abençoe e uma boa semana.